A política internacional é como um jogo de xadrez complexo, com cada peça representando um país ou um líder. Cada movimento é calculado, cada decisão pode ter repercussões globais. Neste tabuleiro, alianças e rivalidades são formadas e desfeitas, e a estratégia é essencial para manter o equilíbrio de poder. As relações entre os Estados Unidos e a Europa são peças-chave nesse tabuleiro. Historicamente, essa aliança tem sido um pilar da estabilidade global, influenciando desde o comércio internacional até a segurança mundial. A cooperação transatlântica tem sido fundamental para enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas, terrorismo e crises econômicas. Elas influenciam desde o comércio global até a segurança mundial. A interdependência econômica entre os EUA e a Europa é profunda, com bilhões de dólares em comércio e investimentos fluindo entre os continentes. Além disso, a colaboração em questões de segurança, como a OTAN, tem sido crucial para a paz e a estabilidade em várias regiões do mundo. Donald Trump, durante sua presidência, causou um verdadeiro terremoto nesse tabuleiro, desafiando normas e buscando novos aliados. Sua abordagem não convencional e muitas vezes controversa abalou as fundações das relações internacionais. Trump questionou alianças tradicionais, retirou o EUA de acordos internacionais e adotou uma postura mais isolacionista. Alguns líderes europeus, atraídos pelas ideias de Trump sobre imigração, nacionalismo e relações internacionais, se aproximaram de sua administração. Esses líderes viram em Trump um aliado em suas próprias agendas políticas, especialmente em questões como a soberania nacional e a resistência à imigração em massa. Essa aproximação, porém, gerou preocupação em muitos setores da comunidade internacional. Diplomatas e analistas políticos temiam que a retórica divisiva e as políticas imprevisíveis de Trump pudessem desestabilizar a ordem global. A preocupação era que essas alianças pudessem enfraquecer instituições internacionais e fomentar tensões entre nações. Afinal, a liderança de Trump se caracterizou por decisões impulsivas e uma retórica muitas vezes considerada divisiva. Suas declarações no Twitter e em comícios frequentemente inflamavam debates e polarizavam opiniões, tanto nos estados da Iowa quanto no exterior. A imprevisibilidade de suas ações tornou difícil para os aliados e adversários preverem seus próximos passos. Compreender quem são esses aliados de Trump na Europa, quais suas motivações e qual o alcance de sua influência é crucial. Esses líderes europeus que se alinharam com Trump compartilham uma visão de mundo que desafia o status quo e busca redefinir as normas políticas e econômicas. Analisar suas motivações nos ajuda a entender as mudanças políticas em curso na Europa. As respostas a essas perguntas nos permitem ter uma visão mais clara do cenário geopolítico atual e de suas possíveis consequências. A influência de Trump na política europeia pode ter efeitos duradouros, moldando a direção futura da União Europeia e suas relações com o resto do mundo. A análise dessas dinâmicas é essencial para prever possíveis desdobramentos e preparar respostas adequadas. A ascensão da direita populista na Europa, com seu discurso anti-imigração e eurocético, encontrou eco em algumas das políticas de Trump. Movimentos populistas em países como Itália, Hungria e Polônia adotaram retóricas semelhantes às de Trump, promovendo políticas que priorizam a soberania nacional e a identidade cultural. Essa convergência ideológica, em alguns casos, se traduziu em apoio explícito a Trump e em uma agenda política que se alinha com seus princípios. Líderes como Viktor Orbán na Hungria e Matteo Salvini na Itália expressaram abertamente seu apoio a Trump, vendo nele um modelo para suas próprias políticas nacionais. Entender essa dinâmica é essencial para analisarmos os desafios e as oportunidades que se apresentam para a Europa e para o mundo. A relação entre os EUA e a Europa está em constante evolução, e as alianças formadas durante a presidência de Trump podem ter implicações duradouras. A análise dessas relações nos ajuda a prever como a política global pode se desenvolver nos próximos anos. Afinal, a relação transatlântica continua sendo um pilar fundamental para a ordem global. A cooperação entre os EUA e a Europa
tem sido essencial para enfrentar desafios globais e promover a paz e a estabilidade. Mesmo com as tensões e mudanças recentes, essa aliança permanece vital para a segurança e a prosperidade mundial. No entanto, essa relação se encontra em um momento de transformação, com Trump atuando como um catalisador de mudanças e realinhamentos. As políticas e a retórica de Trump desafiaram as normas estabelecidas e forçaram os líderes mundiais a reconsiderar suas estratégias e alianças. O futuro da relação transatlântica dependerá de como esses líderes responderão a essas mudanças e de como as novas dinâmicas políticas se desenrolarão. Na Hungria, Viktor Orbán, primeiro-ministro desde 2010, se tornou um dos aliados mais próximos de Trump na Europa. Orbán, conhecido por suas políticas nacionalistas e conservadoras, encontrou em Trump um parceiro que compartilha de muitas de suas visões e estratégias políticas. Essa amizade entre os dois líderes não é apenas uma questão de afinidade pessoal, mas também de interesses políticos e ideológicos que se alinham de maneira significativa. Orbán implementou na Hungria um modelo de democracia iliberal, com forte viés nacionalista e conservador. Esse modelo é caracterizado por um governo centralizado e uma liderança forte, que muitas vezes desafia as normas democráticas tradicionais. Orbán tem promovido uma agenda que enfatiza a soberania nacional, a identidade cultural e a proteção das fronteiras, frequentemente em detrimento dos direitos civis e das liberdades individuais. Ele se opõe à imigração, defende um Estado forte e centralizado e critica frequentemente a União Europeia e seus valores liberais. Orbán argumenta que a imigração em massa ameaça a identidade cultural e a segurança da Hungria, e por isso, implementou políticas rigorosas para controlar as fronteiras e limitar a entrada de imigrantes. Além disso, ele vê a União Europeia como uma entidade que tenta impor valores liberais que são contrários aos interesses nacionais da Hungria. Trump, por sua vez, elogiou abertamente Orbán em diversas ocasiões, chamando-o de um líder forte e respeitado. Trump admira a maneira como Orbán governa com mão firme e como ele desafia as normas estabelecidas pela União Europeia. Para Trump, Orbán representa um modelo de liderança que coloca os interesses nacionais acima de tudo, algo que ele próprio tentou implementar durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos. A admiração parece ser mútua, com Orbán vendo em Trump um aliado na luta contra o globalismo e a imigração. Orbán acredita que Trump compartilha de sua visão de um mundo onde as nações soberanas têm o direito de determinar suas próprias políticas sem interferência externa. Essa visão comum fortaleceu a aliança entre os dois líderes, que se apoiam mutuamente em suas respectivas agendas políticas. Essa aliança, no entanto, levanta sérias preocupações. Críticos argumentam que a proximidade entre Trump e Orbán pode legitimar práticas autoritárias e minar os princípios democráticos. A amizade entre os dois líderes é vista por muitos como um sinal de que o populismo de direita está ganhando força e que as normas democráticas estão sendo desafiadas de maneira perigosa. Sob a liderança de Orbán, a Hungria tem sido criticada por minar a liberdade de imprensa, perseguir opositores políticos e restringir direitos civis. Organizações de direitos humanos e instituições internacionais têm expressado preocupação com o estado da democracia na Hungria, apontando para uma erosão das liberdades fundamentais e um aumento da repressão política. A proximidade com Trump, nesse contexto, serve como um tipo de validação para as políticas controversas de Orbán. A amizade com um ex-presidente dos Estados Unidos dá a Orbán uma plataforma internacional e uma legitimidade que ele usa para justificar suas ações dentro e fora da Hungria. Essa validação é preocupante para aqueles que defendem a democracia e os direitos humanos. A relação entre os dois líderes ilustra como a ascensão do populismo de direita transcende fronteiras. O apoio mútuo entre Trump e Orbán é um exemplo de como líderes populistas podem se unir para promover uma agenda comum que muitas vezes inclui a rejeição do globalismo, a promoção do nacionalismo e a implementação de políticas anti-imigração. Tanto Trump quanto Orbán se aproveitam de um sentimento de medo e insegurança presente em parte da população, utilizando a retórica do nacionalismo e da xenofobia para angariar apoio.
Eles exploram as preocupações das pessoas sobre a perda de identidade cultural, a segurança econômica e a ameaça do terrorismo para justificar suas políticas rígidas e muitas vezes controversas. A aliança entre Trump e Orbán demonstra, portanto, a complexidade do cenário político atual. Em um mundo cada vez mais polarizado, a amizade entre esses dois líderes é um reflexo das tensões e divisões que caracterizam a política contemporânea. Enquanto alguns veem essa aliança como uma resposta necessária às ameaças globais, outros a consideram um perigo para a democracia e os direitos humanos. Enquanto alguns celebram a parceria como um sinal de mudança, outros temem suas consequências para a democracia e os direitos humanos, tanto na Hungria quanto em outros países. A amizade entre Trump e Orbán é um exemplo claro de como as alianças políticas podem ter um impacto profundo e duradouro, moldando o futuro das nações e influenciando o curso da história.